noite, meus irmãos. Senhor Jesus, fonte de caridade e de amor, abençoa o Divino Mestre, Senhor Pastor, a sua seara, o poder da boa vontade. Abençoa os seus trabalhadores, encarnados e encarnados que aqui se encontram. Pedimos, Jesus, aos mentores espirituais, coordenador da reunião dessa noite, nos inspire para que nós possamos ter uma reunião cheia de paz e cheia de vida. Ave Maria, Mãe, cheia sua de graça. O Senhor é convosco. Bendito sois vós entre todas as mães, entre todas as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, rogue a Deus por nós, seus filhos, endividados e imperfeitos. Rogue por nós, Santíssima Mãe, hoje, agora e sempre, e assim seja. Obrigado, Jesus. Boa noite, meus irmãos. Dando prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, nós vamos agora para as instruções dos Espíritos, que são mensagens que foram psicografadas e colocadas por Kardec para a elucidação. Essa, na minha humilde opinião, é uma das mais belas lições do Evangelho, a lei de amor, porque faz todo um apanhado do amor, como é simbolizado na própria natureza, da semente que germina e se desenvolve até tornar-se uma árvore frutífera. Esta mensagem foi psicografada pelo Espírito Lázaro. Então, a lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior, que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra, amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que, em seus começos, o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos.
a fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento, trazem consigo o progresso, como a glande, ou seja, a semente, encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios, início das alegrias celestes. Lázaro, Paris, 1862. Esta bela página, que nos foi trazida pelo Espírito Lázaro, vem falar do amor. Recordamos o apóstolo Paulo quando nos afirma que em Deus existimos, nos movemos e vivemos. Não existe o fora de Deus. Todos nós estamos em Deus e ninguém está fora de Deus. E mais do que isso, Deus está dentro de cada um de nós. Se pensarmos mesmo com relação ao nosso globo, que é cercado, por assim dizer, de água. Nós vamos falar assim, mas nós não vivemos no mar. Na atmosfera, o vapor de água também é água. Estamos envoltos nela. Tanto assim que quando a umidade do ar cai, até a nossa respiração fica difícil. Não nos esquecendo que 70% do nosso corpo é água. Então, estamos envolvidos em água e dentro de nós o que mais tem é água. Então, é só para simbolizar que estamos imersos no amor de Deus e esse amor de Deus também está dentro de cada um de nós, como uma semente. E essa semente que vai germinar. Só que Deus não nos obriga. Deus, que às vezes para nós parece um paradoxo, de tão poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, humildemente aguarda que seus filhos, que somos nós, venhamos pela nossa determinação e vontade, assumirmos a nossa função na grande criação do Pai, porque cada um de nós tem uma função. Imaginemos o nosso corpo físico, formado entre células nossas e células de micro-organismo que vivem em nosso organismo. Eu não sei quem contou não, mas são cerca de 100 trilhões. Já pensou se as nossas células do nosso coração quisesse se tornar células do cérebro, que acha que é mais importante? Ou as nossas células do pulmão não quisessem mais ser a célula do pulmão para ser a célula do rim? Já perceberam que bagunça que seria? Quando não quisesse desempenhar a sua tarefa, ou não obedecesse às leis genéticas do nosso corpo? Essa revolta se chama tumor, chama-se câncer. Então, nós, se tivermos nos comportando de acordo com a determinação do Pai, da lei divina que trazemos em nós, exerceremos a nossa função de amor onde estivermos, com quem estivermos. Então essa lição de amor vem nos falar nisso. E cada um de nós
vai compreender segundo o seu padrão de evolução. É claro que nós não temos condição de amar como Cristo nos exemplificou, mas Ele é nosso modelo e guia para isso. É nele que temos que nos virar, para chegarmos a essa meta, porque a felicidade plena é quando nós estivermos como Cristo em conexão total com Deus. E como diz o evangelista, Deus é amor. Então, nós vamos hoje estudar esta lei de amor. Irmão João. Nós sabemos que Jesus é a expressão máxima do amor aqui na terra. Ele trouxe a lei de amor, implantou e vivenciou em toda a sua plenitude. E a lição diz, na mensagem do irmão Lázaro, ele diz, não amor no sentido vulgar do termo, mas pensando como amor, compaixão, amor, fraternidade, amor, gratidão, amor, cooperação, que são os verdadeiros amores, na verdade. Os Espíritos dizem que quem ama não adoece. Você pode ter a doença, mas não adoece. Nós lembramos o exemplo da irmã Dulce, que ela, embora enferma, trabalhava constantemente a bem do seu semelhante. E muitas vezes os médicos terrenos surpreendiam em decorrência da enfermidade e trabalhar tanto ainda em função do seu semelhante. Que à medida que nós amamos, nós conseguimos nutrir essa força divina para nós exercer as nossas atividades. O amor é tão importante que traz para nós saúde, traz para nós equilíbrio, traz para nós uma paz tão grande que às vezes nós desconhecemos, porque todos os sentimentos que nós emitimos, nós recebemos de volta na mesma proporção e na mesma intensidade. Aquele livrinho chamado Bem-aventurados Simples tem um caso interessantíssimo, que determinada pessoa estava com uma situação um pouco complicada, e aí que ele sabia o porquê. Então ele estava em companhia de um sábio, e cada um cortava um osso para dar um cachorro que estava na rua. Então o sábio ficou olhando. A primeira pessoa, ou a pessoa que estava com problema, ela chamou o animal, jogou o osso, o animal colocou o rabo entre as pernas, pegou o osso e foi embora. Já o sábio fez o seguinte, chamou o animal, acariciou-lhe a cabeça com um sentimento de amor, para depois dar para ele então o osso. O animal saiu abanando o rabo. Então ele vê que foram dois atos praticamente a mesma coisa, porém exercidos de forma diferente. Então todas as vezes que nós aproximamos de alguém com um sentimento melhor, ele recebe esse sentimento e devolve para nós. Então é muito importante nós entendermos a lei de amor no sentido de gratidão, de cooperação ou de fraternidade. Certo. Na lição A Lei de Amor, nosso irmão Lázaro vem nos esclarecer que dentro de nós sempre há um espaço para progresso, para evolução. Ele começa dizendo que no nosso início, como espíritos simples e ignorantes, nós ainda não traduzimos nos nossos atos a expressão do amor. Nós apenas nutrimos paixões, que são sentimentos, mas ainda distanciados do amor. Mas é uma escala de progresso, porque o amor, ele é um aprendizado. Eu vi um psicólogo falando a respeito da relação mãe e filho, dizendo que crianças ainda com 2, 3, 4 anos, a mãe fica assim, você me ama? Para escutar a criança de 2, 3 anos falar que ama. Aí ele falando assim, não vou entristecer vocês não, mas vocês estão sendo iludidas. Uma criança de 3 anos não sabe o que é a palavra amor. É um sentimento muito complexo. Toda vez que você agradá-la, ela vai dizer que te ama. Mas se você desagradá-la, a mesma criança vai dizer que te odeia. Da mesma forma, ela não sabe o sentimento do ódio. Ela apenas compreende que aquilo que agrada, ela ama quem agrada. Quem desagrada, ela diz que odeia. Mas sem conhecer o sentimento. É apenas uma relação de necessidade dela, do estágio de aprendizado em que ela se encontra. É uma criança de
3 anos. Como espírito, nós somos assim. Nós ainda estamos estagiando nos primeiros passos do progresso espiritual. Nós habitamos um mundo de expiação e de provas. Nós somos espíritos que estamos provando ou estamos expiando. Nós estamos no estágio inicial. Então a nossa compreensão de amor está ligado ainda muito mais àquilo que me agrada. Eu amo meu companheiro, eu amo minha companheira, eu amo meu amigo, se ele me amar. A primeira coisa que a gente fala, né, se lhe desagradou, acabou a amizade. Se chega um ponto da relação em que não está me agradando, eu separo. Eu não me preocupo muito o que o outro está pensando. É o nosso estágio atual. Não estou aqui censurando a atitude nem minha nem dos meus irmãos. Mas é o nosso estágio inicial. Para progredir, nós necessitamos compreender por que reencarnamos. As nossas sucessivas reencarnações é justamente para despertar em nós a pureza do amor, do aprendizado. Então os Espíritos nos ensinam que o primeiro exercício para a aquisição do amor é a caridade. É a minha preocupação íntima em querer auxiliar o meu semelhante, ponto, sem esperar retribuição. Eu estou pensando no benefício dele, não estou pensando na retribuição que ele me possa fazer. Há um exemplo que é dado até no campo do direito. O aprendizado de vida de sociedade, a gente sabe que alguém aprendeu quando ele planta uma árvore que demora 100 anos para dar frutos. Ele planta e cuida da árvore a vida toda dele. Por quê? Ele tem a certeza absoluta que não vai ser ele que vai colher os frutos do trabalho dele. Ele não vai viver mais, né? A pessoa já está com 20 anos, mais 100, 120 anos, ninguém está preocupado com isso. Então é aí que nós aprendemos a lição do amor. Eu vou me esforçar, eu vou dedicar, eu vou me cuidar a benefício do meu próximo. Não é o meu próprio benefício. Isso que é amar. E nós vamos compreender isso como lição máxima do Cristo. Jesus Cristo veio à Terra sem nenhum débito. Ele é Espírito Cristo, ele é Espírito puro. Ele veio a único e exclusivo benefício nosso. Ele não tinha nada a acrescentar a ele mesmo. E mais, todos nós sabemos que quando vê um espírito evoluído no meio de nós, espíritos atrasados, nós sabemos o que acontece. Toda vez que vê alguém nos chamar para o caminho do bem, nós reagimos com violência. Sempre vai ser assim. Não nos agrada ninguém que fala que eu tenho que trabalhar não o meu benefício, mas o benefício do meu próximo. Nós podemos olhar que as grandes almas todas passam por grandes dificuldades. O irmão João citou Irmã Dulce. Quem teve a oportunidade de ver o filme de Irmã Dulce sabe que ela foi contrariada pelos amigos, pela família, teve que passar por diversas situações de humilhação, dentro da própria igreja, da crença dela, ela teve dificuldades. Por quê? Porque o sentimento de amor dela é muito maior do que o amor de nós. Nós não sabemos compreender isso. A mesma coisa aconteceu com o Chico, acontece com as grandes almas, aconteceu com Francisco de Assis. Mas isso não foi impedimento para que eles nunca amassem. Então, o nosso início se faz na caridade. E o primeiro passo da caridade é dentro do próprio lar. É dentro do lar que eu começo a exercer em mim o sentimento da caridade, o sentimento do amor. Porque a principal caridade que eu posso praticar para o meu semelhante é o perdão. É o perdão da ofensa que ele me fez. Essa é a maior caridade que eu posso dedicar.
Porque muitas vezes, dependendo da condição, eu vou conviver com meio de pessoas que, materialmente falando, não necessitam nada de mim. Nada. Não necessitam nada materialmente. Mas todos nós necessitamos do perdão uns dos outros. Espíritos imperfeitos que somos, nós vamos errar com alguém. E se eu erro com alguém e necessito do perdão dela, alguém vai errar para mim. Alguém vai me prejudicar. Aí eu tenho que ceder o perdão. Porque o perdão é maior da caridade, porque o perdão é em benefício do outro. Não é meu próprio benefício. Então, esse é a forma que nós temos de cultivar essa centelha de amor que Deus plantou em nossos corações. Como ele nos fala aqui, do amor, não o amor no sentido vulgar do termo. Isso porque, se nós observarmos o noticiário, por exemplo, nós veremos tantas atrocidades cometidas em nome do amor. Quantas vezes vimos tragédias entre cônjuges em que um tira a vida do outro em nome do amor, em que aquele que se sentiu ferido tira a sua própria vida em nome do amor. Mais que isso, quantas vezes vimos guerras, torturas feitas em nome do amor a Deus. Então, o que nós percebemos? Que o termo amor foi completamente adulterado pelas nossas paixões inferiores. E não é disso que se está falando. Tenho certeza, se eu perguntar aqui a alguém, a todos, na verdade, se amam, todos nós iremos responder que amamos. Quem é que vai falar que não ama? Só que, na maioria das vezes, o que nós falamos que amamos é o sentimento que temos de sermos amados. Porque, como conversamos da outra vez, vamos trocar a palavrinha amar por servir. Aquele que ama é o que gosta de servir e se sente feliz por servir. Quando os sábios, os espíritos superiores, nos falam do que mais aproxima desse sentimento verdadeiro, é a maternidade, daquelas mães que são capazes de se renunciar e sacrificar pelos seus filhos e que se sentem felizes do amor que dão aos seus filhos. Se a gente pensar bem, um pequenininho que chega aí, só dá trabalho, só chora, mama e enche as fraldas o dia inteiro, e a mãe se sente feliz em servi-lo. Nós só vamos poder falar que amamos alguém se falar assim: eu amo fulano, ou seja, eu estou feliz em servir o fulano, na saúde, na doença, nos bons momentos, nos maus momentos, na alegria, na tristeza, na flor da idade, velhinho, né? Velhinho. Aí nós podemos falar que amamos. E estaremos felizes em fazendo isso, porque foi isso que Jesus exemplificou. Ele se nutria do amor que ele nos entregava. Ele queria nos ver felizes, reluzentes, que esse amor divino que cada um de nós traz em si, todos nós. Aí aqueles que estão lá na prisão, e aqueles que cometeram atrocidades, e aqueles que prejudicaram os seus irmãos com violência, muitas vezes com crueldade, eles trazem a centelha divina? Trazem. Eles estão equivocados nas suas ações, mas eles trazem. Deus criou algum lixo? Será que Deus criou algum lixo? Deus não criou lixo. Nós
à medida que formos mudando o nosso foco, primeiro na imortalidade, que somos imortais. Por isso temos, como fala aqui a segunda palavra, que é a reencarnação. São as lições novas que vamos aprender. Colocaram há pouco tempo no YouTube, uma criança chegando em casa depois da aula. E aí, meu filho, a mãe pergunta: aprendeu tudo? Aí ele responde: eu acho que não, vou ter que voltar amanhã. Isso é o aprendizado. A vida é assim. Voltar amanhã é o quê? Nova reencarnação. Nós temos que pensar como criaturas imortais que somos, na caminhada para um dia amarmos e ficarmos felizes com o amor que damos. É isso que o Cristo estava nos falando. Vamos conseguir isso nessa encarnação? Desculpe, meus irmãos, nem eu nem meus irmãos. Não vamos. Mas podemos começar? Podemos. Começar em casa, com os nossos pais, com os nossos familiares, mas não nos limitarmos a eles. Precisamos levar para aqueles que vão cruzar o nosso caminho, na escola, no trabalho, na rua. Qual a diferença de amor e caridade? O Serginho falou aqui. Se nós reunirmos em um local Irmã Dulce, Madre Teresa, Chico Xavier, Gandhi, Francisco de Assis, vai haver amor ali? Vai haver caridade? Não. Caridade é o amor em movimento. Por isso, do lado da caridade há sempre carência. Nosso irmão Renatão ia me dizer que diferença de potencial, eu falei vontade, ele falou tensão. Diferença de potencial, sempre do de maior potencial para o de menor potencial. Isso no sentimento chama-se caridade. Então caridade é quando esse amor flui de quem tem, no nosso caso por exemplo, quase nada, mas somos capazes de distribuir esse quase nada para aquele que não tem nada. Isso é caridade. E nós começamos com pequenas coisas mesmo, para aqueles que estão em carência. E isso nós precisamos praticar. Praticar a caridade, praticar a irradiação do amor, pois foi isso que Jesus fez. Então, mesmo nas situações que às vezes nos encontramos bem enfraquecidos, a oração nos conecta com o amor do Cristo.